Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui ao vivo na Avenida Paulista, 7h15 graus. Então, para quem gosta de frio, hoje está bem friozinho, é só aproveitar. Bom, gente, vamos falar um pouquinho do que acontece, o que eu tenho visto assim na prática, diversas pessoas que elas ficam assim ansiando o momento de se aposentar, elas estão lá aguardando, porque o momento da aposentadoria, o que acontece? Ele é um sonho almejado por milhões de brasileiros, mas muitos têm dificuldade em concretizar esse momento tão esperado justamente por falta de planejamento. Porque quando você planeja a sua aposentadoria, isso é fundamental para todos os cidadãos, porque independente de classe social ou função. Então, assim, o segurado, principalmente do INSS, ele saberá com precisão quando e quanto ele irá receber. Então, ele poderá programar melhor o seu futuro com uma melhor qualidade de vida. Então, o que acontece? A gente verifica muito nos casos, na prática, que a pessoa, às vezes por 1 mês, 2 meses, ela acaba perdendo muito dinheiro, principalmente agora que a gente tem o que? A regra 85-95, onde a idade mais o tempo de contribuição, se mulheres, idade mais 30 anos de contribuição, se a soma atingir 85 pontos e o homem, 35 anos de contribuição mais a idade, atingir 95, essa pessoa, ela não entra o fator previdenciário. E o fator previdenciário, ele é responsável por uma queda na aposentadoria. Então, às vezes a pessoa está se planejando lá, ela mais ou menos fez o cálculo, eu vou receber R$3.000, só que ela não fez o cálculo do fator previdenciário. E esse fator previdenciário, dependendo da idade, vai dar aí um desconto de R$1.000. Então, ao invés de receber R$3.000, essa pessoa vai receber R$2.000. Sendo que, às vezes, se ela aguardasse mais 3, 4 meses, ela poderia receber os R$3.000. Então, o que acontece? Para alguns, a aposentadoria é algo muito distante, quase impensável. Já para outros, é um fato que já está quase chegando, que vai mudar a vida de maneira significante. Então, a aposentadoria, o que acontece? Ela é inevitável para todos. E saber se organizar e você possuir um planejamento sólido vai garantir uma vida equilibrada e estável financeiramente. O que acontece? Nós, brasileiros, a gente costuma deixar tudo para a última hora. Com a entrada também do pedido de aposentadoria não é diferente. De uma maneira geral, as pessoas começam a pensar na aposentadoria apenas quando elas estão próximas de um dos requisitos, normalmente a idade, por volta dos 60 anos. Isso ocorre porque a mulher se aposenta com 60 anos de idade e o homem com 65 anos de idade. Então, ocorre principalmente a falta de educação previdenciária, um fator totalmente inexistente no nosso país. Então, infelizmente, a gente não recebe nenhum tipo de instrução adequada no período escolar, ou então a gente carrega nossas dúvidas até o momento de parar de trabalhar. Então, durante todo o período que são efetivamente contribuintes da Previdência Social, os brasileiros eles não possuem nenhum ensinamento de como buscar uma aposentadoria saudável, responsável e até mesmo lucrativa. Nós somos obrigados a aprender na prática, o que acaba ocasionando as decisões erradas. Em alguns casos, você pensar em aposentadoria tardiamente pode levar a prejuízos financeiros irrecuperáveis. Por outro lado, quando a pessoa planeja cedo a sua aposentadoria, ela tem um tempo maior para se preparar e até mesmo buscar uma renda mais elevada. Porque se essa pessoa, ela sabe que se ela guardar mais um pouco, ela vai ter um aumento. Ou agora ela está precisando de dinheiro, ela sabe que ela vai ter... Depende do caso a caso. Já vi pessoas que têm uma aposentadoria podendo se aposentar com 2.500 e prefere aguardar mais alguns anos para receber 2.700. Então, quer dizer, aí você precisa verificar que às vezes o tempo que você aguarda para se aposentar não vai valer a pena o dinheiro que você deixou de receber. Tudo você tem que fazer conta, tá? Então,
isso são alguns exemplos que a gente verifica no dia a dia. Às vezes a pessoa está esperando. Outro dia foi uma pessoa no escritório com um valor de R$ 4.500 por mês. Ah, não, mas eu vou esperar chegar no teto. E a gente fez a conta. Ele ia demorar tanto para chegar no teto que não ia valer a pena. E ele estava deixando de receber R$ 4.500 por mês. Então, tudo isso é cálculo que a gente precisa fazer. E muitas vezes, quando a gente está dentro da situação, a gente não enxerga, porque a gente está lá dentro, a gente não consegue enxergar o horizonte. Então, às vezes é importante você ter alguém da sua confiança que te fale, olha, veja bem, você está indo pelo caminho errado. Vamos verificar. Outras vezes as pessoas me procuram, elas estão perdidas, porque elas vão utilizar um site que tem do próprio INSS, que ultimamente acho que não está funcionando. E aí o que acontece? A pessoa não tem nem ideia de qual o tempo de contribuição que ela tem e quanto ela vai receber. Então é importante você procurar alguém da sua confiança, alguém que possa te orientar, que possa te esclarecer qual é o período ideal para você buscar a sua aposentadoria, qual é o valor às vezes a pessoa tem um valor do salário de contribuição, a gente verifica, ela está em torno de R$ 5.000, mas agora ela vai começar a contribuir com o salário mínimo. Então, porque ela não sabe quanto ela tem. Isso tudo a gente pode orientar, isso tudo a pessoa, às vezes ela perde por não saber. Então, é importante você buscar o quê? A informação para que você não perca. Porque se você for pensar, o momento da sua aposentadoria é um momento muito importante. Vai servir para o resto da sua vida. Agora, a gente não tem mais a desaposentação. Até o ano passado, a gente contava com a desaposentação. A pessoa trabalhava, falava, bom, me aposentei mal, mas eu vou trabalhar mais 10 anos e eu vou somar esse valor com a minha aposentadoria e vou pedir a desaposentação. O STF jogou uma pá de cal nessa tese, acabou a desaposentação. Ele deixou claro que somente a criação de uma lei que o aposentado vai poder utilizar aqueles valores que ele contribuiu para a Previdência. Então, agora ficou muito mais, a pessoa precisa tomar muito mais cuidado na hora que ela for se aposentar, porque vai ser aquilo para a vida toda, tá? Bom, um caso que a gente verifica muito é o das donas de casa, que é muito comum encontrar esposas que tiveram algum vínculo empregatício antes de se casar, porém elas largaram o emprego para cuidar da casa e da família. Então, essas senhoras geralmente têm direito de se aposentar ou estão muito próximas de conseguir um benefício. E a nossa legislação permite que os segurados do INSS que realizaram contribuições anteriormente a 91, eles podem se aposentar por idade, 60 anos para mulheres e 65 para os homens, demonstrando entre 5 e 15 anos de recolhimento para o INSS, dependendo da idade. Então, uma vez eu tive um caso de uma senhora que ela estava brigando para receber a pensão por morte, ela não era casada, tudo mais, e aí a gente conseguiu reverter, provar que ela vivia, embora ela não fosse casada, ela vivia com essa pessoa que tinha falecido, tudo mais. E ela já tinha direito à aposentadoria porque ela tinha contribuído 5 anos antes de 1991. E ela fez 60 anos em 1991. Então, ela tinha direito a se aposentar com 5 anos apenas de contribuição. E ela não sabia. Aquilo estava lá, a carteira de trabalho dela, ela não tinha menor conhecimento. Então, pense em quanto tempo ela perdeu, mais de 20 anos, que ela poderia estar aposentada. Ela estava correndo atrás da pensão por morte, mas ela poderia receber também a aposentadoria. Então, isso, através de uma consultoria, você consegue reverter essa situação. Claro que 20 anos você não consegue recuperar, mas daquele momento para frente, ela já passou a receber, o que já é muito para quem recebe uma pensão por morte, no valor do salário mínimo, receber a aposentadoria e a pensão por morte. Então, ou seja, dobrou a renda dessa pessoa. Então, o que acontece? Muitas dessas senhoras foram até o INSS para obter informação e requerer o benefício, mas, contudo, o INSS, até meados de 2009, 2010, ele negava os benefícios nessa situação, mesmo estando disposto em lei. Então, é muito comum você encontrar donas de casa com direito de se aposentar que acabaram deixando de lado por ter o benefício negado pelo próprio INSS.
Então, nesse caso, é ideal procurar um advogado especialista no assunto para regularizar a situação e dar entrada no pedido do benefício. Ainda quando essa pessoa deu entrada no pedido do benefício e tomou uma negativa, se ela guardou esse papel onde ela tomou essa negativa, é possível você entrar com uma ação judicial, você requerer desde a data da negativa. Por quê? Porque o INSS negou lá atrás. Não é que a pessoa não... Quando a gente tem um benefício previdenciário, que a gente dá entrada, normalmente você pode pedir os últimos 5 anos. Então, vamos supor, um auxílio-doença, que a pessoa tinha direito, mas ela não correu, ela deixou e ela continuou doente. Quando você dá entrada, se você comprovar, você pode pedir os últimos 5 anos, que ela estava doente. Agora... No caso da aposentadoria, não. Se você não pediu, você não vai pedir os últimos 5 anos. Mas se você teve a negativa, vai valer desde a data lá atrás que você teve essa negativa. Você entra solicitando. Porque não é que a pessoa não exerceu o direito. Ela exerceu. Porém, o INSS impediu essa pessoa de se aposentar. Tá? Então, esse é um exemplo. Bom, ainda naquelas senhoras que elas não atingiram o tempo necessário para se aposentar, elas devem realizar o quê? O planejamento para verificar quanto tempo falta, qual custo terão nesse período e, por fim, descobrir o valor do benefício que representará uma renda extra em casa. Outro caso que acontece de falta de planejamento está relacionado com segurados autônomos. Gente, todo dia o pessoal me procura. Tatiana, eu quero pagar o retroativo. Porque há 15 anos eu deixei 1 ano de recolher. Então, o segurado autônomo, ele tem que ter muita disciplina. Porque se ele não sentar, não se organizar, ele acaba deixando passar 1 ano, 2. E imagina agora as pessoas que estão para se aposentar, que deixaram passar 1 ano, 2 lá atrás e que falta justamente 1 ano, 2 para se aposentar e elas vão pegar a nova regra. Então, são pessoas que estão correndo, que querem pagar lá atrás. Só que existe o problema de você pagar e você não conseguir comprovar que você trabalhou. Então, muitas vezes o INSS pega o seu dinheiro e depois ele recusa a te dar esse tempo como tempo de contribuição, tá? Então, você precisa tomar muito cuidado. Então, é muito comum, no caso dos autônomos, você encontrar trabalhadores que não estão recolhendo contribuições ao INSS ou estão recolhendo de forma errada, como aqueles que recolhem sobre 2 salários mínimos, achando que vão receber 2 salários mínimos no momento da aposentadoria. Então, os autônomos, eles precisam de um planejamento para demonstrar quanto falta para se aposentar e adequar as contribuições a uma renda desejada. Porque não é o fato de você contribuir com 3 salários, com 4 salários, que você vai ter isso na hora de se aposentar. Porque é feita uma média. Desde 7 de 94 até hoje, você vai pegar todos os salários, você vai pegar os 80% maiores salários e excluir os 20% menores salários. Aí, com essa média, se a pessoa não atingiu 85,95, ela vai entrar no fator previdenciário, que vai reduzir um pouquinho mais a aposentadoria dela. Então, você precisa fazer um planejamento de aposentadoria, que é um serviço prestado para garantir que o segurado ele tenha o melhor benefício possível e evite sustos no momento do requerimento. Vejo pessoas que às vezes me procuram, porque saiu minha aposentadoria, eu chorei, eu estou há 3 dias que minha vida virou de cabeça para baixo, porque eu esperava um valor e não saiu esse valor. Então, porque normalmente quando a pessoa procura, ela já está precavida, ela já sabe, olha, eu tenho tanto tempo de contribuição, eu vou pedir minha aposentadoria e vai sair o valor de tanto. Se não sair o valor de, vamos supor, R$3.000, eu nem pego, eu nem vou sacar, porque eu já sei que está errado. Porque às vezes a pessoa procura a gente e ela já sacou o dinheiro e aí ela quer uma revisão. E é mais complicado você consertar o que está errado do que você entrar e fazer tudo do zero. Tá? Então, para se aposentar, o segurado precisa cumprir uma série de requisitos exigidos pela legislação. Então, todas essas condições, elas demandam atenção, análise econômica e organização. Caso contrário, você pode ser prejudicado financeiramente. Está cheio de gente que possui um tempo de trabalho, mas não tem como comprovar.
Tem testemunha? Não tenho. Tem papel? Não tenho. Então, ela tem até um tempo a mais. Muita gente trabalha de maneira informal. E aí, depois, lá na frente, quando ela vai se aposentar, aí ela vê aquele tempo que ela trabalhou de maneira informal, que não vai entrar nos valores e não vai entrar na soma para a aposentadoria. Bom, diante disso, o primeiro questionamento a respeito desse tema diz respeito ao melhor momento para você iniciar um planejamento correto de aposentadoria. O ideal é que a partir dos 30 anos de idade você tenha um panorama geral da situação, uma vez que é chave para a obtenção da melhor condição de aposentadoria possível para cada caso, ou seja, quanto antes o planejamento começar, melhor vai ser esse resultado final. É lógico, porque aí você vai ter mais tempo. Tem gente que fala, olha, falta um ano para me aposentar. Será que se eu aumentar no teto eu vou conseguir? Não vai, porque já está muito perto. Você vai aumentar um pouquinho, mas você não vai mudar em um ano. Ou então, uma outra lenda que existe, antigamente, se a pessoa contribuísse, isso em meados de 97 até 98, se ela contribuísse com 10 salários antes de se aposentar, os últimos 3 anos ela se aposentaria com 10 salários. Como o governo percebeu que todo mundo estava fazendo isso, modificou a lei. Então, a lei passou a ser como? A média dos 80% maiores salários a partir de 7 de 94. Porque 7 de 94 foi quando entrou o Plano Real. Então, a partir dessa data, que você somando a sua aposentadoria, você somando os valores, você vai ter lá o valor da sua aposentadoria. Bom, gente, o meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Facebook, Leis do Sucesso, ou então no YouTube você entra lá, digita Tatiana Ragosta, que você vai poder assistir aos programas feitos aqui pela Rádio Mundial, sempre visando orientar, ajudar o ouvinte. E para você ouvinte, se você entrar agora no Facebook da Rádio Mundial, ou através do site www.radiomundial.com.br, você vai poder assistir o nosso programa ao vivo. Olha que legal. Então, entra lá pelo Facebook que você vai poder acompanhar aqui o nosso programa. Bom, se tem uma dúvida, você quer entrar em contato comigo, o melhor jeito é através do e-mail. Então, você manda um e-mail para tatiana.r.de-maria@uol.com.br. Repetindo, tatiana.r.de-maria@uol.com.br. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Bom, continuando. O principal motivo de você realizar um planejamento de aposentadoria é a vantagem financeira que pode te proporcionar no futuro. Então, vamos dar alguns exemplos que você pode fazer. Então, para você evitar prejuízo em se aposentar após o tempo necessário. Então, o que acontece? Às vezes, trabalhar mais do que o necessário acarretará perdas de benefício, que quando acumuladas, elas somam um valor considerável. Então, não é difícil você encontrar pessoas que trabalham 2 anos além do tempo necessário para se aposentar. Então, considerando um valor de R$1.000, esses 2 anos resultariam em 24 mil, mais 2/13º, R$26.000. Então, ou seja, é muito tempo e muito dinheiro que você vai deixar de receber. R$26.000, hoje, para uma pessoa que vai viver de um salário, é muita coisa, tá? Então, você tem que evitar o prejuízo também em se aposentar antes do tempo. Então, depois do tempo, a gente já viu que, dependendo do caso, é prejuízo para a pessoa. Em outras vezes, a pessoa se aposentar antes do tempo, da mesma forma. Porque você pedir aposentadoria antes de completar os requisitos pode gerar perdas financeiras. Isso porque, caso você não tenha preenchido os requisitos no momento do requerimento, ao fim de todo o procedimento, que pode durar meses, seu pedido vai ser negado e você não vai receber o benefício. Então, se o seu tempo mínimo de contribuição for concluído apenas em março, por exemplo, e o pedido for feito em janeiro,
Se o processo encerrar em maio, a aposentadoria vai ser negada. Então, você tinha lá as condições, tá? Para se aposentar só em março, mas você fez o pedido em janeiro. Aí, só em maio, sua aposentadoria foi negada, porque você não tinha o direito quando você entrou com o pedido lá em janeiro. Então, os benefícios correspondentes entre janeiro e maio não vão ser recebidos. Então, como se o requerimento fosse feito na data correta, março, se você tivesse feito o pedido na data certa, em março, você receberia todos os meses. Mesmo que o processo terminasse em maio, você ia receber março, abril e maio. Então, você perdeu 3 meses por falta de planejamento. Então, vejam até que ponto vai. Isso, se você entrou e você já tinha condições, se foi o melhor momento para você se aposentar, tá? Então, uma outra questão é você contribuir com o valor correto, porque o benefício é a principal causa de descontentamento e revolta por boa parte dos aposentados. Então, para você evitar prejuízo e até mesmo gastos desnecessários, é de suma importância analisar e planejar os valores das contribuições. Então, para você receber o melhor benefício possível, não é exigido contribuir sempre no teto previdenciário. A média utilizada para calcular o valor, como eu disse agora há pouco, é baseada a partir de julho de 94 em 80% maiores salários de contribuição. Então, portanto, 20% desse período de contribuição que tiver remuneração mais baixa desde julho de 94, ele vai ser desconsiderado. Então, dessa forma, você contribuir pelo teto durante 100% do período é desnecessário. Isso agora, porque daqui uns meses, entrando em vigor a reforma da Previdência, já muda toda a história. Não vai ter mais descarte dos 20% menores salários. Aí vai entrar tudo, tá? Bom, então o erro é bastante comum quando a aposentadoria não é planejada, uma vez que o segurado acaba pagando à Previdência um valor maior que o exigido, sem ter nenhum retorno por isso. Então, somente gerando gastos desnecessários. Então, assim, o planejamento de aposentadoria consiste em quê? Em uma análise aprofundada e completa dos dados previdenciários, a fim de se obter o melhor benefício para essa pessoa. Então, esses dados, o tempo de contribuição, a idade, o tipo de atividade, o cumprimento dos requisitos específicos, são analisados e apresentam todas as diferenças, opções de uma aposentadoria, com vantagens e desvantagens de cada uma. Portanto, quando você procura uma ajuda especializada, você pode dar entrada na sua aposentadoria buscando a melhor alternativa para o seu caso. Eu vou dar um caso concreto, só um exemplo para que vocês possam entender. O caso do aposentado, né? Eu vou dar um nome aqui, o Jorge, seguindo a orientação do INSS, de que não é necessário levar nem advogado, nem representante, nada. Ele foi na agência do INSS há alguns anos, acreditando já ter 35 anos de contribuição. Mas o pedido dele foi indeferido, porque o INSS afirmou que faltava mais 1 ano e meio para ele se aposentar. Ok, ele voltou a pagar mais 1 ano e meio. Aí ele foi pela segunda vez na Previdência e foi informado que o cálculo anterior estava errado, que ainda faltava mais 6 meses para ele se aposentar. Bom, na terceira vez, após pagar os 6 meses, então ele pagou 1 ano e meio, depois ele pagou mais 6 meses. Então, só aí a gente já tem 2 anos. Aí o que acontece? Ele teve de novo benefício negado, afirmando que faltava mais tempo do que na primeira ida ao INSS. Só então, após mais de 2 anos, ele resolveu procurar uma ajuda especializada. Aí, após resolver a causa, a decisão que o advogado tomou foi, ele conseguiu comprovar que desde a primeira ida na agência da Previdência, o Jorge já tinha completado o tempo de contribuição necessário para se aposentar. O que fica claro é que, apesar do INSS afirmar que não é necessário advogado, contador, despachante, é muito importante, caso o INSS negue o seu pedido, que você levou um indeferimento, desde a primeira tentativa, já procura algum profissional. Cerca de 35% dos benefícios pedidos são negados. E como os erros cometidos pelos servidores são frequentes, vocês precisam ter um acompanhamento profissional para que não saiam prejudicados. Então, é importante você ter a carteira de trabalho,
Não deixe documento original no INSS, porque pode acabar sendo extraviado. Enfim, gente, tudo isso são cuidados que a pessoa precisa ter na hora de se aposentar. O programa está chegando no final, eu vou me despedindo de vocês, eu vou deixar os meus contatos. Meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Facebook Leis do Sucesso, ou então no YouTube, você entra lá, digita Tatiana Ragosta, que você vai poder assistir aos programas feitos aqui pela Rádio Mundial. Você tem dúvida, você quer mandar um e-mail? Meu e-mail é tatiana.r.de.maria@uol.com.br. Repetindo, tatiana.r.de.maria@uol.com.br. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Lembrando que o programa Leis do Sucesso está no ar todas as terças-feiras às 7 horas da manhã, ainda às terças-feiras às 20h30 e aos sábados às 22h30. Gente, fiquem com Deus, tenham uma excelente terça-feira e eu vejo vocês mais tarde às 20h30 com mais um Leis do Sucesso. Bom dia!